Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Tá certo? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Lembrando que essas aulas têm a finalidade de levar até você, nossos alunos, entre outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Maravilha? Tudo certo? E é claro, né? O objetivo é manter a cuca fresca. Manter aí nosso raciocínio e a nossa capacidade de absorver informação ativa. Maravilha? Certo. Bom, para você que está chegando agora, nós já temos uma sequência de vídeos falando sobre a história do teatro, falando sobre o teatro grego, falando sobre comédia, tragédia, comediógrafos, tragediógrafos, obras, enfim. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, onde eu estou falando sobre gêneros literários e a tua relação com o teatro, tá certo? Então, gêneros literários relacionados ao teatro, tá certo? Então, eu estou sempre visitando a Grécia, trazendo esse contexto aristotélico para a nossa realidade, para não ficar uma coisa só literária, né? Para não ficar uma coisa de língua portuguesa. Tá bom? Então a ideia é pensar em gêneros literários alinhado ao teatro, alinhado à produção teatral. Tá claro isso? Maravilha? Então vamos lá. Tem um vídeo geral falando sobre todos os gêneros, épico, lírico e dramático. E aí agora eu tô fazendo um vídeo específico para cada gênero. Então já fiz um vídeo sobre o teatro épico, já fiz um vídeo também sobre o teatro lírico, e agora é esse vídeo sobre o gênero dramático, né? O gênero dramático. Tá, professor, e o que isso tem a ver com a Grécia? O que isso tem a ver com o teatro? O nome já fala, gênero dramático, de drama, ação, tá certo? A gente parte sempre da máxima aristotélica, da mímese do teatro, representação, imitação humana. Então, o teatro, ele nasce, né? Ele tem ali aquela força na Grécia Antiga de ser uma ferramenta de educação, uma ferramenta que eles vão chamar de catarse, né? Para que você possa se purificar, para que você possa rever seus conceitos e assimilar novos conceitos a partir de um espetáculo, que ali ele vai trazer conteúdos edificantes, que vai trazer conteúdos de cunho, com princípios, visando uma melhor concepção moral, tá certo? Então, é assim que o Aristóteles vê o teatro, basicamente assim que ele vê a tragédia, né? Porque a tragédia eram textos para entidades elevadas, para os deuses, para os heróis. E ele deixa a comédia para o povo comum. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas agora eu vou detalhar isso porque isso pertence a um gênero, né? Então vamos lá. Organizando o vídeo. Vamos pensar aqui, Aristóteles, para você que está vindo agora, eu já falo sobre isso nos vídeos anteriores, tudo bem? Mas de repente você está começando a assistir por esse, então vamos lá. Aristóteles foi um grande filósofo, mas ele teve um importante papel como historiador grego. Por quê? Porque ele viveu num período onde a literatura grega, do ponto de vista da produção, do ponto de vista da produção artística, da produção filosófica, da produção científica, estava fervendo ali, né? A coisa estava acontecendo. Então Aristóteles falou assim, peraí, deixa eu ver o que essa galera já escreveu sobre teatro, deixa eu ver o que essa galera já escreveu sobre poema, sobre textos. Isso era levado muito a sério na Grécia. Então, ele pesquisando isso, ele organizou, ele compilou tudo isso num estudo que se chama A Poética, né? E nessa poética ele destrinchou. Ele pegou um capítulo ali para falar, vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre a organização da tragédia, vamos falar sobre a organização dos textos, dos estilos e como que isso se dá, certo? Então, nós vamos ter lá, primeiro, né, as obras de Homero, depois nós vamos ter os ditirambos e depois nós vamos ter as construções textuais, né, as construções textuais. E nós vamos ter depois um filósofo, um cara que fala assim, pera, deixa eu ver como que essa galera escrevia. E ele conseguiu encontrar diferenças, ele conseguiu diferenciar estilos, ele conseguiu diferenciar, né, a personalidade, a pegada de cada autor e
a intenção de cada época, o que cada época contribuiu, ou vamos dizer assim, como cada época influenciou os autores, tá certo? Então ele dividiu esses textos em três estilos, em três gêneros: gênero épico, gênero lírico e gênero dramático. Ou seja, o que é isso? Mas como assim? Ele dividiu os textos, ou seja, a concepção literária. O que é literatura? A arte da escrita, a arte de escrever livros, gibis, tudo que você pensar que é escrito, a arte de escrever a palavra dita, né? A palavra falada. Isso é literatura. Então, ele pegou ali a literatura da época, organizou em três gêneros. Professor, mas eles são separados? Não, eles se encontram. Eles se né, às vezes no mesmo texto você vai encontrar referências do mesmo gênero. Você, de repente, num texto, encontra os três gêneros embutidos. Às vezes, num outro tipo de texto, vai ter, de repente, haverão textos em que você não vai encontrar um determinado gênero, e haverão textos que você vai encontrar, de repente, dois gêneros teatrais, e assim por diante. Tudo bem? Aristóteles deu o pontapé inicial. É óbvio que isso foi andando e foi se modernizando ao longo do tempo e foram tomando outras formas. Mas ele organizou isso na época. Então, o que nós conhecemos de literatura, por mais que tenha passado por um processo de evolução, né? Porque a humanidade evolui intelectualmente, né? E nesse processo de evolução, os textos vão passando por províncias, por povos variados, e isso vai tomando forma, né? Vai ganhando peculiaridades de cada região. Mas vamos pensar assim, que o que Aristóteles escreveu foi o pontapé inicial, foi o ponto de partida, ok? Então, nós já falamos sobre o épico, já falamos sobre o lírico, então esse é sobre o texto dramático. Então, o que é o gênero dramático? O gênero dramático está relacionado ao texto. Mas que tipo de texto? Se o épico é um texto, é um poema direcionado aos feitos heróicos, né, aos grandes eventos, nós temos os textos líricos, que são textos regados de sentimento, de romantismo, que tem uma grande concentração de poemas e de poesias, e são ritmados e são musicados, né? E tem a concepção do eu lírico, dessa coisa de você brincar, de criar outros contadores, de você construir outras personas para contar histórias. Nós vamos entrar agora no gênero dramático, que é o gênero que seriam textos escritos para teatro, ok? Textos teatral. Mas, professor, os textos líricos não eram feitos para o teatro? Não necessariamente. Eram textos artísticos, mas eles não eram feitos pensando em encenação, né? Até porque os textos líricos, por exemplo, os poemas líricos, eram recitados por trabalhadores, né? Por adoradores, né? Eles não tinham uma necessidade, eles não eram feitos pensando em palco, cena, ator, representação, ok? Eles eram feitos por, de repente, uma declamação pessoal, uma espécie de uma manifestação artística pessoal, não que eles fossem feitos pensando em representação, palco, cenário, figurino e etc. Ok? Então, o gênero dramático vai cuidar dessas peculiaridades do texto teatral. Então, dentro dessa peculiaridade do texto teatral, nós vamos voltar lá para as dionisíacas, né? Para as festas dionisíacas. Nas festas dionisíacas, a gente pensa, Deus Dionísio, ele tinha a representação do bode, né? O bode, ele tem a tradução no grego ele é trago, então trago de tragédia. Lembra que a tragédia está sempre alinhada aos deuses, então Deus bode, né? Então, tragos de tragédia, era uma reverência ao Deus tragos, ao Deus bode, ok? Era o Deus do vinho, o Deus da fertilidade, né? E nós vamos ter também, dentro das festividades ao deus Dionísio, nós tínhamos os mascarados, os homens que passeavam ali pelo meio das pessoas, que usavam as máscaras, e essas máscaras eram chamadas de comos. Daí o nome comédia, ok? Lembra das máscaras? A da alegria e a da tristeza, tá certo? Então, tragédia, comédia. Dá-se aí a diferenciação entre uma e outra. A tragédia, textos feitos em reverência aos deuses. Comédia, do homem, do povo, né? Lembra que Aristóteles vai definir dessa forma, ok? Bom, para você que está pensando em escrever textos teatrais, que pensa, poxa, eu quero ser um dramaturgo, quero escrever textos, quero escrever obras teatrais,
Nós vamos encontrar aí, por exemplo, assim, nós vamos encontrar na estrutura do texto dramático. Vai ter, por exemplo, a apresentação, né, do texto, então você vai apresentar ali o espetáculo, como ele vai acontecer, os elementos, você vai dar uma pequena introdução e vai colocar em que cenário isso acontece, uma pequena contextualização. Então isso é a apresentação, né? Você vai apresentar os personagens, os cenários. Logo depois vem o conflito, né? O que é o conflito? É um enredo, são os motivos, os assuntos que vão permear nossos personagens, certo? Aquele personagem A tá ali por quê? O personagem B tá ali por quê? Qual que é a relação do personagem C com o personagem B com o personagem A? Então, isso aqui nós vamos chamar de peripécia dramática, né? É o desenrolar, são as razões que geram o assunto do espetáculo. O que é o conflito? Qual que é o conflito? O que vai gerar? O que vai estimular a ação desse espetáculo? Ok? E nós temos o desenlace, que é o desfecho. Como essa história fecha? Qual é o desfecho? Tá certo? Bom, então essa é a estrutura do texto dramático, do gênero dramático. Então o que é o gênero dramático? O gênero dramático é o gênero que vai cuidar dos textos que vai cuidar, não, perdão. Gênero dramático é o nome que nós damos para os textos feitos para teatro. Textos feitos para serem encenados, ok? Não tem ali uma concepção de romance, não tem ali uma concepção de prosa, né, que é um texto mais livre e etc. Não, ele é um texto feito para teatro, feito para ser encenado, ok? Mas o texto de teatro pode ser feito em prosa? É claro que sim, ele pode ser feito em prosa e pode ser feito em poema, tá bom? Mas enfim, é um texto que é feito para ser encenado. Isso é o que nós chamamos de gênero dramático ou de texto dramático, tá certo? Então, o drama se divide em tragédia e comédia. A tragédia tem ali a sua finalidade de provocar, né, de promover a reflexão, de promover uma análise, promover a catarse, que seria a reflexão a partir do espetáculo, uma reflexão sobre a vida, ok? E a comédia, ela pode ter uma comédia ligada ao besteirol, que vai bagunçar, que vai criticar, que vai fazer críticas duras, né? Críticas duras, e ela pode ser também uma comédia que pode tratar de assuntos de forma caricata, de forma risonha, mas ela também pode ter um teor reflexivo. Maravilha? Então, fechando aqui essa nossa trilogia de gêneros literários e a sua fusão com o teatro. Maravilha? Tem nos vídeos, na sequência dos vídeos, você vai encontrar os grandes comediógrafos, os grandes tragediógrafos, você vai poder se aprofundar nas obras desses autores, para que você possa ir fazendo sua própria pesquisa e ir construindo e ampliando o seu conhecimento dentro do teatro, dentro dessa obra, dentro dessa linguagem artística que é tão rica e que nos dá a possibilidade de ampliar de forma estupenda os nossos conhecimentos. Porque, partindo da ideia de Aristóteles, teatro é mímese, é imitação. É olhar para a vida e imitar. Ok? E só quando a gente imita o outro é que a gente vai entender a dor do outro. Maravilha! Projeto Faça Arte na Sua Casa, Professor Paulo, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Tchau. Valeu.